Em relação à política aqui no país, principalmente, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, quer alterar a meta oficial de preservação da Amazônia. O ministro do Meio Ambiente enviou ofício ao Ministério da Economia pedindo que a meta de reduzir desmatamentos e queimadas em 90% até 2023 seja reduzida. O relatório divulgado hoje pelo IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental, revela que 71% das queimadas registradas na Amazônia no primeiro semestre deste ano foram promovidas pelo manejo agropecuário. E o Twitter recorreu da decisão de Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão de contas de bolsonaristas na plataforma. O recurso apresentado ontem, no final do dia, vai ser submetido ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Mais uma notícia importante: o PT quer explicações do Ministério da Justiça sobre a saída de Alan dos Santos do Brasil. O blogueiro bolsonarista é investigado no inquérito das fake news e teve contas excluídas do Facebook e do Twitter. O deputado Paulo Teixeira protocolou no final da segunda-feira um pedido de convocação do ministro André Mendonça para que ele seja ouvido pelos deputados. Bom, sobre tudo isso e muito mais, a gente conversa agora com o sociólogo Silvio Catiabava, que é diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Olá, Silvio, tudo bom? Tudo bem, e você, Thalita? Tudo bem? Tudo certo por aqui também, apesar de tudo que está acontecendo, né? Silvio, eu queria fazer um paralelo, inclusive, entre essa notícia de Ricardo Salles querendo mexer nessa porcentagem que deve ser diminuída em relação a desmatamento e queimadas na Amazônia, com uma notícia, inclusive, da semana passada, de que foram várias as decisões que prejudicaram o meio ambiente nesse governo, a tal da boiada de Salles, que está passando de fato, e fazer o paralelo justamente com o programa de hoje, Le Monde Diplomatique Brasil, que vai falar sobre cidades, meio ambiente e pandemia. Então, assim, esse problema do meio ambiente precisa ser discutido, ainda mais quando o Ricardo Salles fala em passar boiada durante a pandemia, né? É verdade, Thalita. Nós temos uma preocupação enorme com o comportamento do Ricardo Salles. E é bom dar uma olhada em quem é o Ricardo Salles e o que ele faz, não é? Ele já foi secretário do Meio Ambiente do governador Alckmin aqui em São Paulo e foi condenado numa ação de improbidade administrativa que identifica que ele fez uma alteração nos mapas da várzea do Tietê para favorecer interesses de integrantes da Fiesp, né, e da mineração, né? Então fica claro que esse indivíduo, que aliás declarou que é mestre em Direito Público pela Universidade de Yale, onde não se tem qualquer registro de que ele tenha passado por lá, né, é presidente do movimento Endireita Brasil. Quer dizer, essa pessoa ela está claramente identificada na defesa dos interesses da mineração, do agronegócio, e esse pedido de redução do teto do desmatamento, do limite na Amazônia, tem a ver com seus compromissos com o agronegócio. Nós não temos um ministro do meio ambiente, nós temos um representante dos interesses das mineradoras e do agronegócio fazendo o trabalho dele e deixando passar toda a boiada, não é? Quer dizer, é muito preocupante, porque da mesma forma como nós não temos um Ministério do Meio Ambiente que defenda o interesse público, também no Ministério da Saúde a gente não tem um ministro da Saúde que entenda de saúde e organize um plano de ação nacional buscando articulação com governos de estado e municípios para enfrentar a Covid. Então nós ficamos nesse desespero de todo dia de ver que a pandemia não está debelada. E vamos assistir, por exemplo, um prefeito de Itajaí que propõe ozônio para tratar da Covid ao vivo, lá, se comunicando com a sociedade. Pessoas que deveriam ser penalizadas criminalmente por esse tipo de atitude, porque estão correndo no risco de matar a gente com essas sugestões, né? Eu fico muito preocupado com isso, né? Agora, também me chama a atenção essa saída do blogueiro Alan dos Santos, né?
Nesse caso, eu não acho que se trata de uma fuga. Eu acho que o fato de ter sido proibidas as contas de todo esse sistema de fake news no Brasil fez com que eles se movimentassem para fazer a partir de fora, não é? A partir do exterior, que também foi proibido, mas aí a polêmica é maior. E a minha hipótese é que o Alan dos Santos esteja indo para lá para continuar o serviço dele de produção das fake news, né, a partir de uma plataforma internacional que não tenha mais o controle brasileiro. Né? Então, tem coisas muito interessantes. Né? Agora, por exemplo, nós temos também uma discussão, uma briga entre a Procuradoria-Geral da República e a Lava Jato, né? Onde a Procuradoria-Geral da República quer desarmar a Lava Jato, a pedido do presidente, que está preocupado que a Lava Jato chegue perto dos seus filhos, da sua família, tal, né? Quer dizer, onde o Queiroz, a Márcia, tem muita história para ser contada, né? E nós sabemos, por exemplo, quanto já existem de denúncias a partir do Intercept e tudo mais, naquele site jornalístico, de que o próprio juiz Moro tem uma possibilidade de ter anuladas todos os seus julgamentos da Lava Jato por fazer parte do time de acusação, em vez de ser juiz para julgar o caso. Se isso vier a ocorrer, né, por exemplo, os julgamentos do Lula terão que ser anulados, né, entre outras coisas. Né? Então, nós temos aqui uma briga muito grande entre a Procuradoria-Geral da República, defendendo os interesses bolsonaristas, e uma Lava Jato, que também não é nada interessante, porque ela, sob influência americana, claramente, né? Quer dizer, as relações com a CIA, propostas de favorecimentos financeiros para continuar o seu trabalho, né? Quer dizer, essa Lava Jato foi muito além do que ela podia ter. Ela é mais um sistema político de criminalização do que uma justiça que a gente possa acreditar que se paute pela nossa Constituição, pelas nossas leis. Então está tudo muito conturbado nesse momento, né? O meio ambiente está sob ataque, a saúde está sob ataque, a educação está paralisada. Eu fico me perguntando se os apoiadores do Bolsonaro não avaliam também todo esse impasse criado por esse governo. Eu vi uma informação esses dias, uma análise esses dias, de que se de fato a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em relação ao ex-presidente Lula é tida como válida pelo STF, isso seria o fim da Lava Jato, ou pelo menos o fim do lavajatismo. Como que você vê isso, Silvio? Eu vejo que a política não consegue mais se manter, vamos dizer, a defesa dos interesses do poder, falando assim, não consegue mais se manter no âmbito das regras do Congresso, por exemplo. Então, houve uma judicialização da política. Quer dizer, os juízes deixaram de ser neutros, passaram a defender posições, né? E, inclusive, a gente vê a formação de uma corporação, um interesse corporativo, quer dizer, quando teve que mexer nos salários, nos reajustes, todo o sistema jurídico brasileiro se defendeu para preservar os privilégios que tem de altos salários e uma série de outras bonificações. Então, não é mais, vamos dizer assim, uma instância da nossa democracia que a gente possa confiar. Lamentavelmente, a justiça tomou partido, uma boa parte dela, pelo menos institucionalmente, isso está acontecendo. Veja o que acontece com as acusações sobre as lideranças do PSDB. Primeiro teve o Aécio, com todas aquelas declarações gravadas que foram ao vivo, e ele continua por aí. Né? Agora o Serra é denunciado com a sua filha por uma conta na Suíça que foi financiada por corrupção no governo de São Paulo. Né? E não acontece nada com ele. Quer dizer, é muito interessante o comportamento de uma justiça que olha para uns com um olhar muito de penalização e criminalização, e olha para outros dizendo, não, isso é bobagem, isso é uma coisa de detalhe, a gente não vai se preocupar com isso. Não podemos ter um país assim. A justiça tem que retomar o seu lugar, né?
e deixar de judicializar a política, não é? Mas a política tem que ser feita pelos partidos políticos, tem que entrar em campo, né, os times que no Congresso estão disputando as alternativas e as manifestações da sociedade civil para influenciar esses times a adotarem, né, as proposições que ela defende. Né? Claro. A gente tem uma tela chamando, inclusive, o Le Monde Diplomatique de hoje, para que todo mundo possa ver, às 9h45 da noite, aí, cidades, meio ambiente, pandemia, todos convidados a acompanhar, né, Silvio? Isso, nós vamos tratar de como as cidades hoje estão configuradas de uma maneira a não poder se defender da pandemia. E o que é preciso fazer para que a gente tenha melhores condições de segurança sanitária e de vida nas nossas cidades. É muito importante, né? Nós temos exemplos internacionais que tiveram sucesso, despoluição de rios, por exemplo, que hoje em dia se pesca no Tâmisa, na Inglaterra, e aqui nós temos 2 rios em São Paulo que uma urbanista americana falou, não sei por que vocês não têm água, passam 2 rios aqui na cidade, né? E nós temos que começar a providenciar medidas para tornar mais sustentável ambientalmente a vida nas cidades. Então é essa a discussão. É isso, todos convidados, 9h45 da noite, Le Monde Diplomatique Brasil. Silvio, muito obrigado, um beijo para você, até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, até semana que vem.